Êxodo 15, 22, 27 diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o cortou, lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Quem é corintiano aí? Tinha palmeiras, irmão. Palmeiras não tem mundial, mas tem um lugar no oásis de Deus. Vai, Corinthians. Pega essa, Corinthians. Mas eu sou cruzeirense, porque o céu é de estrelas, é azul, é tudo combina, né, com o Cruzeiro. Amém? Aí Pimentel gostou. Eita, aleluia. Mas não é sobre futebol que não vou falar hoje não, né? Porque se eu for falar sobre futebol, os flamenguistas vão chorar, né? Pensa numa taca. Hein, Osmário? Osmário tá tristinho ali, cabisbaixo. Ei, Osmário, o churrasco tinha ter sido, era quinta agora, Joá, né, Osmário? Que pelo menos ia sair alegre, né? Barriga cheia. Mas é assim mesmo, um dia a gente perde, um dia a gente ganha, né? O importante é entender que as batalhas, né, a vitória não é ganhar uma batalha, a vitória é permanecer firme, né, até o fim. Amém? Amados, um pensamento de um pastor norte-americano do século passado, ele diz assim, ó: não orem pedindo por uma vida fácil, orem pedindo. Já tem água aqui, vaso. Obrigado, mas eu vou estrear meu copo novo aqui, ó. Amém? Assim que a gente abriu, já tem, já, irmã. Vai ter no nosso Shop IVV. Amém? Vai ter lá. Toma água em copo de plástico, irmão. Ó. Toma isso aqui primeiro. Não vai derramar, vai, pode cair. Obrigado, Jorge. Aleluia. Ele diz assim, ó: não orem pedindo por uma vida fácil. Orem pedindo para ser homens e mulheres mais fortes. Não orem pedindo tarefas que sejam de acordo com seu potencial, mas orem pedindo sabedoria e condições à altura para executar suas tarefas. Eu já vi alguns dias preparando uma palavra para hoje, para trazer hoje. E assim, aquele negócio, sabe aquele negócio assim, mexendo em você, no seu coração? E aí hoje à tarde, depois do almoço, um almoço maravilhoso que a pastora fez pra gente, Dia dos Pais. Nós trabalhamos aqui no período da manhã, ajustando, limpando, organizando.
Fomos para casa almoçar com a família, Dia dos Pais. Almoçamos, aquele almoço delicioso. Aí depois dessa aquela unção, sabe? Aquela unção de Deus, que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Irmão, bíblico. O Senhor dá aos seus enquanto dorme. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. E aí eu fui tirar uma sonequinha na rede, né? Tirei aquela sonequinha. Aí acordei assim umas 4 horas. Aí esse texto veio no meu coração. Chegou assim como água cristalina. Falei, uau, Senhor, é isso então. É isso que o Senhor tem para nós hoje. É isso. Amados, o povo de Deus, o povo de Israel, eles sempre que as coisas apertavam, ficavam difíceis, eles murmuravam, eles questionavam. E eles começavam a murmurar e a falar: vamos voltar para o Egito. A gente quer voltar para o Egito. A gente quer voltar para onde tem cebola, alho, carne, comida. A gente é escravo. Trabalho forçado, mas lá tem comida. Então sempre que a coisa apertava, vamos voltar. E não é muito diferente na vida de hoje dos cristãos. Não é muito diferente. É só a coisa começar a apertar, a arrochar, a gente dá uma vontade de voltar, dá uma vontade de parar, dá uma vontade de chutar o balde, dá uma vontade de perder a compostura, soltar a mão, dá uma vontade de sangar, dá vontade de romper relacionamento, dá vontade de fazer igual a gente fazia quando era menino: beijinho, beijinho, tchau, tchau, corta aqui, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, corta aqui. É ou não é? A gente não é muito diferente do povo do Egito, do povo que viveu o Egito, do povo que está andando no deserto. Sabe, amados, nós vivemos umas experiências nesse tempo. De algum tempo para cá, a gente vem vivendo experiências dolorosas, experiências que nos causaram dores. Mas temos aprendido que as experiências dolorosas nos ensinam lições importantes, e elas vão nos ajudar. Elas nos ajudam na nossa caminhada de fé. Diga comigo: experiências nos ajudam na nossa caminhada de fé. E as experiências dolorosas, amados, nos fortalece, nos firma, cria dentro de nós, gera dentro de nós estruturas. Quando nós assumimos viver essas experiências em Deus, confiando em Deus, acreditando na promessa de Deus, acreditando que o Senhor está conosco e que Ele está nesse negócio. Amém? E é possível, amado, vencer as batalhas, vencer as lutas, e ainda assim perder a vitória. É possível vencer batalhas e perder a vitória. E quando nós não estamos antenados, não estamos ligados, quando nós não estamos no Espírito, é isso que acontece. A gente vence uma batalha, mas perde a vitória. A gente passa por momentos bons, e logo depois que vê um momento de crise, a gente quer desistir, a gente quer voltar atrás, a gente quer desanimar. Foi assim na vida dos hebreus, quando eles saíram do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Olha o texto que nós lemos: depois que eles atravessaram o mar, depois de um grande milagre ser operado por meio do Senhor para as suas vidas, eles começaram a murmurar novamente. O texto diz que 3 dias de deserto foi o suficiente. 3 dias de deserto, 3 dias de dificuldade. Esqueceram-se que a vida é uma jornada, e durante essa jornada nós devemos aprender com as lições.
com as dificuldades, com as batalhas. Elas estão aí para nos ensinar alguma coisa, alguma lição. Eu preciso extrair dos meus dias maus, dos meus dias de crise, dos meus dias de angústia, dos meus dias de tribulação. Eu preciso extrair, nós vamos entender isso. Uma grande vitória, ela não é, e ela não pode ser, não pode se resolver em tudo. Top, venci, o Senhor me deu a bênção, passei no concurso, casei, resolveu o meu problema. Não é por aí. Entenda que você vai viver experiências, e nós precisamos passar e viver novas experiências, e experiências desafiadoras, porque são elas que nos fortalecem, sabe? As experiências comuns, cotidianas, do dia a dia, elas também são importantes, mas aquelas tenebrosas, sabe? Aquelas complicadas, é essas que cria base, sabe? Fortalece, firma o nosso alicerce, né? Os nossos alicerces, amém? São elas que nos ajudam a amadurecer em Deus, porque vai nos levar para um ambiente, para um lugar que nós vamos depender única e exclusivamente dEle, e aí nós vamos viver experiência com Ele. Nós já vivemos, já dei alguns testemunhos, nós já vivemos muitas experiências extraordinárias em Deus. A ministração que eu estava preparado para ministrar era sobre quanto tempo você ouve a voz de Deus. Quando você ouviu a voz de Deus? Aliás, você já ouviu a voz de Deus? Tem pessoas que já ouviram a voz de Deus, nitidamente, claramente, mas muitos nunca ouviram a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Olha aí, tá vendo? Eu nunca ouvi, vocês estão muito melhor do que eu. E eu estou dizendo de ouvir audivelmente. Mas teve um cara que Deus falou assim, ó: com ele eu falo face a face. Com ele. E por que Deus diz que falava face a face com ele? Porque esse camarada, ele tinha uma postura diferente, um comportamento diferente, uma atitude diferente. Ele ia para Deus, ele subia monte para estar com Deus, ele ia para a tenda e ele ficava lá, esperava Deus, ele dedicava a sua vida a Deus. É uma próxima ministração, amém? É para um próximo momento. E isso, amado, quando a gente passa por lutas, por tribulação, isso é para nos aproximar, nos levar para Ele, para perto dEle. E aí a gente vai ter a possibilidade, não só a possibilidade, mas a gente vai ter o privilégio de ouvir Deus. De ouvir Deus. Alguns é mais privilegiado, ouvir Deus falar, soprando no ouvido. Sim ou não? Outros Deus fala por meio de pessoas, por meio de enigmas. Mas diga assim, o importante é que Deus fala. Ele continua falando. Aleluia. Hebreus diz que no passado Ele falou por meio dos profetas, depois Ele falou por meio do Filho, e hoje Ele fala por meio da palavra. Amém? Então Ele falou, Ele fala, Ele continua falando. Aleluia, glória a Deus. Amados, a vida é uma escola. É uma escola. E o Senhor sabe exatamente quando e como aplicar a disciplina, a prova. O texto que nós lemos diz que o Senhor os colocou à prova. O Senhor os colocou à prova. Olha só. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o nome do lugar é Mara. Quem é, assim, depois de quem viveu os anos 80, né? Na juventude, tinha um ditado que falava: fulano é Mara. Era ou não era? Falou isso? Quando o Cid conheceu a Jéssica, a menina é Mara. A mina é Mara. O pessoal falava isso, não era? A festa foi Mara. Mara, de maravilhoso, de muito bom, de top das galáxias, né?
Mas Mara era um lugar, e o nome da cidade Mara é porque as águas daquela cidade eram amargas. Vem de amargura, não era boa. Mas quando o povo chegou naquele lugar depois de 3 dias de deserto, e eu acredito que 3 dias de deserto não é fácil sem água. E naquela caminhada, naquela jornada, tinha crianças, tinha velhos, tinha pessoas, mulheres grávidas, tinha animais. E a gente olhando assim é até justificável, né? Entender, a gente consegue até entender porque as pessoas reclamaram. Mas o fato é que Deus não espera de mim e de você murmuração, reclamação nos dias maus, nos dias difíceis. O que o Senhor espera ouvir de mim e de você é uma oração, é um pedido de socorro, ou de gratidão, ou de ajuda-me a passar esse momento difícil, atravessar essa fase. Mas o que o povo fez? O povo foi para Moisés. Foi para Moisés. Foram reclamar para Moisés. Foi reclamar para a pessoa errada. Eles deveriam ter falado direto com o Senhor. Mas o Senhor é tão maravilhoso e tão bom que o Senhor usou a vida de Moisés de uma forma extraordinária, mais uma vez. E aí, como eu disse, esse pensamento desse pregador me trouxe esse entendimento e trouxe essa palavra para o meu coração. Quando diz assim, não orem pedindo por uma vida fácil, mas orem pedindo para ser homens e mulheres mais fortes. Não orem por uma vida fácil. Orem e peça a Deus graça e unção e força para atravessar esse período de dificuldade. Amém? De acordo com Jesus, amados, esse tipo de comportamento, esse tipo de pergunta, onde vamos encontrar água, o que vamos beber, o que vamos comer, onde vamos pousar, como vai ser amanhã, o que vai ter pra gente, né? Esse tipo de questionamento e de pergunta, isso não é de um coração que confia no Senhor, mas é de um coração tomado por ansiedade. E de acordo com Jesus, esse tipo de pergunta não é muito interessante. Foi o que ele disse para os discípulos: vocês não têm que se preocupar com nada, com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo também chegando, instruindo os filipenses, a igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus, os seus questionamentos a Deus. Ele não diz cobre de Deus, ele disse apresente a Deus, e espere, e confie, porque Ele é um Pai bom. Amém? Amados, mas que decepção, depois de atravessar o Mar Vermelho, um milagre extraordinário, agora andar pelo deserto sem água potável, chega em um lugar, tem água, mas é amarga, não atende às nossas necessidades. Um gancho. Tem muita gente que vão à igreja, estão na igreja com uma expectativa errada, a fim de suprir a sua necessidade apenas, e não com o coração, com esse coração que foi cantado aqui, de eu quero a tua presença, de eu quero estar neste lugar de adoração, como era o Moisés. Senhor, não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Não, Moisés, o meu anjo vai com você, ele vai na frente. Não, eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Deus falou assim: Moisés, o anjo é muito melhor. Deus quis dizer assim, amado, o anjo, Moisés, ele vai abrindo porta, derrubando tudo, porque o anjo não tem muita paciência não, irmão. O anjo, ele chega e põe para quebrar, é ou não é? Ele chega e resolve, vai resolvendo a coisa, vamos embora, bora, vai abrindo as portas. Deus não, Deus testa o nosso coração, Deus nos dá a oportunidade para aprender, para crescer. Se fosse eu naquele dia, opa, teu anjo vai comigo, embora, estou pronto, bora, vamos para cima.
Mas Moisés disse: não quero anjo, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. E o povo não entenderam que o Senhor estava com eles ali, que a presença dele era com eles, e que certamente eles não morreriam de sede, nem de fome, nem de frio. Aleluia. Ele estava com eles. Então o que Deus diz quando Deus diz que Deus pôs o povo à prova? Deus não está, amado, provando o seu povo. Deus não prova o seu povo. Deus não manda prova para você, para te provar, porque Deus quer fazer isso com um coração mau, não de maneira nenhuma. Aprenda isso, entenda isso. Qual era a lição, qual era a instrução daquele lugar? O que Deus estava fazendo, na verdade, era provando o coração dos filhos, para que eles conhecessem o coração deles. Deixa eu explicar melhor isso. Deus não está provando o seu povo, não porque ele não conhecesse o coração deles, mas para que eles não se enganassem com o próprio coração. A lição é para que eles conhecessem o próprio coração. E Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aquela atitude, aquela situação, aquele momento era só para que o povo conhecesse o seu próprio coração. Toda prova, toda dificuldade que vem na nossa vida, amados, é Deus nos dando a oportunidade para a gente conhecer o nosso coração. Um momento de afronta, alguém te afrontando, Deus está te dando a oportunidade para você conhecer o seu coração. Um momento que você tem que tomar uma decisão, e você tem que ser íntegro. O seu coração tem que permanecer puro, íntegro, fiel ao Senhor. É o momento que você tem a oportunidade para você conhecer o seu próprio coração. Deus leva para aquele lugar para que o povo conhecesse o seu próprio coração. Você já ouviu a expressão, talvez já tenha dito: sei muito bem o que há no meu coração. Já ou não já? A gente enche de nós mesmos. A gente enche de nós mesmos e diz: eu conheço o meu coração. Nessa esparrela eu não caio, nessa onda eu não entro, nesse negócio eu não vou. Vigia, cuidado, porque Jeremias diz que enganoso é o coração, e ele é terrivelmente corrupto, inclinado à corrupção. Inclinado à corrupção. Está entendendo, amados? O Senhor nos prova para estimular o nosso crescimento espiritual e para extrair o que há de melhor em nós. Diga isso comigo. As provas têm um propósito: estimular o meu crescimento espiritual, aleluia, e aprofundar a minha vida em Deus. É isso, amado. Toda dificuldade, toda crise que a gente enfrenta, que vem nas nossas vidas, tem um propósito pedagógico de parte de Deus para nós. Tem um ensinamento de Deus para nós. E assim como o povo no deserto, muitas das vezes, se a gente não estiver atento, entendendo que a nossa vida, que nós somos espirituais, somos seres espirituais, somos filhos de Deus, e que esse negócio é uma cilada, que a gente tem que estar muito atento, com muito cuidado, a gente se perde, a gente murmura, a gente questiona, a gente quer desanimar. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, não apenas isso, mas também nos gloriamos nas
tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz paciência, perseverança, perdão. A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Olha o processo pedagógico da tribulação. Produz perseverança. Produz um caráter aprovado. Produz esperança. É esse o motivo das tribulações. Pastor, por que o senhor não trouxe hoje uma palavra de alegria? Da gente levantar a mão, saltar, vibrar. Porque assim como nós, como pastores, como líder da igreja, estamos vivendo um tempo de queimar o nosso coração, como temos compartilhado com vocês, aberto nosso coração com vocês. Nós temos entendido que é um tempo de crescimento espiritual. Nossos olhos estão muito abertos, amado, muito claro a visão que Deus tem para nós, que Ele tem nos mostrado para este lugar, para este tempo. Hoje muitas pessoas que chegaram aqui me abraçaram e falaram isso. Pessoas, olha aqui, é do nosso coração, sabe? Esse processo da dificuldade, da crise, das provas, dos confrontos, das decepções, assim como chegar em Mara e a água é amarga. Que decepção, sim ou não? 3 dias de deserto, Cid, barbando, vontade de tomar uma Coca-Cola gelada. Lembra daquela propaganda? Só quem tem mais de 40 lembra. Provoque a sede até não aguentar mais. Lembra daquele deserto? Aquele pastel sequinho. Aí depois você acaba com ela com tim, irmão. Vocês não lembram não? Era tim, não era Sprite nessa época não, era tim. Não era? Era, Cid? Lembra? Era isso. Sabe, amado, quando a coisa vai apertando, vai ficando difícil, sabe? A gente tem que acordar. Opa, para aí, tem um negócio extraordinário chegando aí nesse deserto. Depois desse deserto tem um negócio maravilhoso chegando pra gente. É assim que nós estamos vivendo. É assim que nós estamos sonhando. Amém? Tem algo extraordinário para nós aí. Deus não vai me levar para um lugar de águas amargas. Mas aí sabe o que acontece, amados? Quando ele chega ali, algo extraordinário vai acontecer. O povo vai reclamar para Moisés. O que Deus diz? Moisés, tá vendo aquele arbusto? Joga na água. Irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Arbusto vai curar uma água, resolver o problema de uma água. Mas para Deus resolve. Ele usa um pedaço de pau como chave para abrir um mar. Cajado virou chave, Dudu. Já viu isso? Virou chave. Moisés, um arbusto, joga na água. Coisa simples, irmãos, mas tem uma pedagogia extraordinária para nós. O que Deus está me ensinando, o que Deus está ensinando aquele povo, a gente precisa de muito pouco. A gente precisa de coisas simples, sabe? Para adorar, para alegrar o coração do Pai. A gente precisa viver em fé. Nossa atitude diante das dificuldades vai determinar o resultado em nossa vida. Pois aquilo, presta atenção, pois aquilo que a vida nos faz depende daquilo que ela vai encontrar dentro de nós. Sabe? A nossa atitude determina o resultado. E o resultado, ele vai depender daquilo que está dentro de nós. Deus fala para Moisés, o arbusto. Se Moisés não fosse um homem que andava em fé, em obediência. Irmão, presta atenção nisso, meu Deus. Presta atenção nisso. Se Moisés não fosse um homem de fé, de obediência, o que ele ia fazer? O que ele ia falar para Deus? Tá de brincadeira.
Ele foi lá, pegou o arbusto. É o arbusto? É. O que é um arbusto? Você consegue imaginar um arbusto? Uma moita, retorcida, baixa, as suas galhas ficam baixas, à altura do chão, cresce no máximo aí uns 4 metros, uma coisa insignificante. A gente faz o que com os arbustos, gente? Corta e joga fora, põe no fogo, limpa a terra. Você vai plantar, corta os arbustos, joga no fogo. Deus vai lá, pega aquilo lá, ó, e joga na água. Aquilo que não é importante para você, Deus pode fazer algo extraordinário. Aquilo que é insignificante para você, Deus vai usar para fazer algo extraordinário. Esse tempo de crise, de luz que você está passando, Deus vai fazer algo extraordinário. Permanece firme. Permanece firme. A água é transformada, a água está curada, o povo toma, o povo bebe, se sacia. Olha, amados, se confiamos em Deus e obedecermos a sua palavra, seremos aprovados. Aprovados, não só aprovados, mas cresceremos. Mas se em nossa incredulidade nós questionarmos e desobedecermos ao Senhor, somos reprovados e continuaremos na imaturidade. O Senhor está nos chamando para um tempo de crescimento. O Senhor está nos chamando para um tempo de desafios. O Senhor está nos chamando para viver um tempo extraordinário nele. Nele, amados. O Senhor está nos chamando para viver experiências extraordinárias nele. Para crescer na fé, para crescer na intimidade, para crescer no conhecimento de Deus. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 12 ao 14, ele diz assim, ó: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos seus filhos, aqueles que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. E muitos de nós falam assim: Deus não me ama, não é possível que só isso acontece comigo. Já ouviu isso? Ou já disse isso? É só comigo? Tiago diz: nunca diga que Deus está te provando. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado. Tá, Deus, mas Ele habita em você, lindão. O Espírito Santo está dentro de você. É Deus em você. Deus em nós, a esperança da glória. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Na verdade, Tiago diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Entendeu? Amém? Toda prova, queridão, meu amado, entenda, é pedagógica. É para você conhecer o seu próprio coração, para você te conhecer. Não ore pedindo tarefas fáceis. Não ore pedindo tarefas fáceis. Ore pedindo a Deus graça, sabedoria para executar as tarefas. Moisés clamou ao Senhor. Este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água e essa ficou curada. O Senhor resolve nossos problemas, amados, mudando as situações. Sim ou não? Ele poderia simplesmente fazer assim, ó: o povo está chegando, já andaram umas boas léguas no sol quente do deserto, acabou a água, estão chegando aqui em Mara, eu já vou ajeitar as coisas aqui, já vou purificar a água, já vou tratar a água, que eles vão chegar, vão tomar água fresquinha. O que você acha da ideia? Oh, glória! É assim que a gente quer. Senhor, eu estou indo trabalhar amanhã, o negócio lá está difícil, o Senhor sabe como é que está,
Estou quase para pedir as contas. Vai na minha frente, Senhor. Vai tratando aquele coração daquela irmã, daquela pessoa, daquele meu chefe. É ou não é assim que a gente ora? É, irmão, é assim que a gente ora. Mas como a gente deve orar? Senhor, me dá graça, sabedoria para lidar com essa situação. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo extraordinário para fazer naquele lugar, na vida dessa mulher, na vida deste homem, na vida deste chefe. Mas a gente ora assim: Senhor, trata com ela, trata com ele. Alguns são mais ousados. Tem uns que são mais crentes do que na hora assim: Senhor, salva. Como é que é? Prepara e leva. Mas o Senhor manda dizer para mim e para você hoje: tá difícil? Ora ao Senhor, peça a Ele graça, que Ele vai te dar graça, e você vai ser usado como um canal de Deus naquele lugar. A sua fé vai aumentar, você vai ver milagre acontecer, você vai ver vidas sendo transformadas, que foi para isso que Ele nos chamou. A gente poderia orar assim, poderia querer, né? Ele já chegava, a água está pronta, pronto, beleza. Ou então, o Senhor já levava eles direto para Elim, né? Mudava a rota, né, Cid? Moço, por que Deus não fez isso? Elim estava ali próximo, com fontes de águas cristalinas, top, cheio de palmeiras, um oásis, um lugar agradável. Por que não levou direto para lá? Se Deus tivesse feito isso, teria privado aquele povo de viver um milagre. Ô, meu lindo, pega essa. Você fica aí, né? Por que eu estou passando? Por que está acontecendo isso? Se Deus impedisse, você não ia ter a oportunidade de contar um testemunho, de demonstrar o milagre de Deus na sua vida. Amém, Dudu? Você não teria experiência para contar para os outros do que Deus pode fazer na sua vida. Quando passamos por provações, amado, nossa murmuração é uma demonstração de incredulidade, mas a nossa obediência é uma demonstração de fé. Olha como que o Senhor fecha, o Senhor restaura a água, o Senhor prova naquele lugar, prova o coração deles, mostra, olha, ó como é o coração de vocês, é para vocês se conhecerem melhor. E Ele diz assim, ó: se vocês derem atenção ao Senhor, diga comigo, dar atenção ao Senhor. Você gosta de conversar com uma pessoa que não olha para você? Você está conversando com a pessoa, sim, entendi. Agora com o zap, então, você está falando? Tá, só um minutinho, deixa eu resolver. Ninguém gosta. Então diga comigo, dá atenção. Olha na bilhota do zóio da pessoa que está do seu lado aí, se for da esposa, do filho, da filha, olha aí, fala assim: atenção, dê atenção, olhe para mim. Olha o que o Senhor diz, amados: se vocês me derem atenção, se vocês me derem atenção, eu farei. Estou mudando, contextualizando o texto. Eu farei com que vocês se aprovem, sejam aprovados. Eu farei. Se derem ouvidos, se vocês me derem ouvidos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês atentarem para os meus decretos. Olha o que o Senhor está dizendo. Decreto, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, direcionamentos do Senhor. Ele diz assim, ó: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito,
pois eu sou o Senhor que cura, que sara. Eu sou o Senhor que sara. O Senhor tem falado muito no nosso coração sobre cura. E hoje é o dia de cura. O Senhor quer curar a sua alma, o seu coração, os seus pensamentos. Amém?